Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 17 de agosto de 2015, uma segunda-feira, 27 graus na cidade de Jaú, são 19 horas e 47 minutos. Nós estamos estudando o capítulo 9, Os Três Reinos, do livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, na sua questão número 607b. Estaremos transmitindo ao longo dessa próxima hora e 15 esse curso diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Este período de humanidade começa sobre a nossa Terra. Ele está perguntando no momento em que o espírito passa do estado animal para o estado hominal. E os espíritos respondem o seguinte: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta. E poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Não está pulando etapa nenhuma. Ele simplesmente daria início à sua fase humana, né, ao estado nominal, num mundo como o nosso. Seria uma exceção à regra, mas como as leis de Deus regem de maneira sábia, justa, e não há queima de etapas. Né? Qual a finalidade, então? A finalidade é dar oportunidade a esse espírito, por exemplo, numa tribo de indígena que nunca viu gente. Por exemplo, existe no Brasil, na Amazônia, a notícia há pouco tempo de que havia uma tribo na Amazônia que nunca havia visto homem, nenhum homem. Eles só conhecem a si mesmo. Consequentemente, a vida deles é primitiva. Tanto quanto pode ser primitiva a vida de um espírito no mundo primitivo. Então, quem que deveria decidir? A lei de Deus. Ele diz aqui que essa situação é antes uma exceção. Exceção porque a regra é mundos primitivos, prova e expiação, mundos de regeneração e assim sucessivamente. Né? Mas o que chama mais atenção nesta resposta é o seguinte: ele deixa bem claro aqui que existe um início humano. Né? Está aqui, ó. E poderia acontecer que o espírito, desde o seu início humano, ou seja, se ele está iniciando como humano, ele pertencia a outro reino. Animal, provavelmente. Reino animal. Né? A gente só pode entender que a sequência natural seria essa. Então, aí a gente vê ao longo dos outros, nosso convívio, que parecem os animais. Então, vieram dos mundos primitivos. Vieram de um mundo primitivo. Só pode ser. Vieram de um mundo primitivo, com certeza. Então, mas eles explicam isso aqui, nós já estudamos isso. Eles têm a oportunidade no nosso mundo, se falharem, eles podem retornar para o mundo deles. E nós? Nós? Depende de como nós agirmos. Né? Nós podemos votar em duas situações. Se nós tivermos atitudes primitivas, né? Ou então se nós pedirmos isso como uma missão. Pode ser. Pode ser. Se nós tivermos altura e for concedido, pode ser. Assim como os espíritos que vivem em mundos superiores pedem como missão encarnar na Terra para ajudar o homem. Né? É a mesma coisa, o sentido é o mesmo. A proposta é a mesma. Agora, é mais fácil, acredito eu, o sujeito falhar na oportunidade e retornar para o mundo dele. E ele volta mais adiantado.
quer nós queiramos ou não, ele volta mais adiantado do que aqueles que lá estão, porque ele conviveu no mundo que perto do dele é o paraíso, né? Pode acontecer também de um de nós, por exemplo, merecer sermos promovidos ao mundo intermediário entre o nosso mundo e o mundo de regeneração, por exemplo, né? Nós sabemos, por exemplo, que Vênus, se eu não me engano, é um mundo assim, um mundo intermediário, né? E retornarmos para a Terra, por exemplo, não nos adaptarmos. Né? Vênus já é um mundo assim, um mundo intermediário, entre o mundo, o nosso mundo, o mundo de expiação e prova, e o mundo feliz. Tem comunicação? Hã? A esse respeito tem. Revista Espírita 1862, maio, junho, alguma coisa assim. Mas é bom. A respeito de Vênus. Não, que eu saiba não. A respeito de Vênus. Feito do planeta Vênus. Aí alguém pode perguntar, mas bom, mandaram o sonda lá e ninguém viu nada. O nosso aparelho é apropriado a ver as coisas aqui da Terra, as coisas grosseiras aqui da Terra. Se lá o corpo for mais sutil, não está aparelhado para captar imagens, né? Vamos lá. Alguém poderia também dizer o seguinte, mas então como é que os espíritos muitas vezes são filmados pelas filmadoras da Terra? E tem caso de aparição assim explícita numa filmagem de espíritos desencarnados, e a família reconhecer. Está no casamento, por exemplo, de um parente, e os espíritos entram e aparecem claramente na filmagem. Eu já vi essa filmagem, né? É que os espíritos se materializam a ponto de permitir que a câmera seja possível, a câmera filmar. Sim, como o senhor está dizendo, num ambiente com muita gente, ele liga tanto para captar energia para isso. Ele capta mesmo que não tiver no ambiente, viu? Ele capta longe. Né? Nos arredores ele capta também. Ele capta, se materializa, aparece no filme e depois desaparece. Né? É por isso que o espírito pode ser captado por uma filmadora ou uma câmera fotográfica, né? Como a que nós conhecemos aqui na Terra. Andaram filmando, né? Não é difícil. Não é difícil. Está no vosso lar. Não está no nosso, não. Ele está no vosso lar. É possível que ele esteja lá mesmo, não duvido nada. Muito bem. Questão de número 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam, para ele, o período de humanidade? Ou seja, quando ele foi lá animal, né? Quando ele foi vegetal, quando ele foi mineral. É isso que a pergunta é essa. As existências de antes do estado humano. Resposta não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Exatamente como homem, não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância. E ainda menos do tempo em que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. Quando o espírito não tem conhecimento, e ele é perguntado a esse respeito, como é que você apareceu, como é que você surgiu, como é que você começou como espírito? Não sei. Só os espíritos realmente superiores, né? Aqueles que têm conhecimento, podem responder uma questão como essa, como responderam a Kardec. Nem todos estão preparados para darem essa resposta. E realmente também não há nenhum interesse da gente lembrar disso. Não sei quando, no ano tal, antes de Cristo, deu uma mordida no meu dono. Quer dizer, grande importância. Importância ter uma coisa dessa. Aliás, o espírito quer mais é esquecer, né? Especialmente em encarnações no mundo como o nosso. Questão de número 609. Oi? Isso aí passa na mente do espírito A sua última encarnação, no mundo como o nosso, passa. Mas o que eu quero dizer, o que ele quer mais é esquecer. Se ele for promovido para planetas
melhores que o nosso, vai fazer questão de esquecer completamente. Quem gosta de lembrar do período sofrido da vida? Ninguém. Você quer mais é esquecer. Você não quer viver aquilo. Você procura colocar lá nos últimos arquivos lá da sua lembrança. Bem? De preferência, mas não é possível deletar, não, né? Deletar não é possível, esquecer não é possível, mas modificar é possível. E quando a gente vai modificando, essas coisas passam a fazer parte de uma lembrança de um momento infeliz da nossa parte, que não faz mais parte do nosso ser, não faz mais parte da nossa maneira de viver. Hã? Faz parte das experiências e que serviram muito para o espírito promover o processo de mudança. Isso que interessa. Por isso que não existe erro. Não tem erro nenhum. Está tudo certo. O sujeito comete seus equívocos, comete seus enganos, muda o procedimento. Mudou o procedimento, aquilo fica lá escondido, né? Perdido no tempo, na sua memória, mas que para ele só tem um sentido. Foi aquilo que lhe ajudou a promover a sua mudança. Bom. Questão de número 609. O espírito, tendo entrado no período da humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar anti-humano. Resposta. Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Bem claro, né? Bem claro. Quer dizer, quanto maior o progresso, maior a distância, e menos importa para ele lembrar-se disso. Né? Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. É todo um processo lento, vagaroso e tal, mas é um processo. Né? Não vai chegar da noite para o dia, como nós, da nossa própria vida. Tem coisa que a gente quer esquecer, coisa que foi equívoco, que nós cometemos, nós queremos esquecer, mas não é assim. Isso vai ficar no esquecimento, vai cair num processo de esquecimento a partir do momento que você começa a mudar a sua conduta, você dirige a sua vida de tal maneira para outro caminho, que aquele caminho parece como se fosse um sonho, sei lá, um sonho ruim, inclusive, né? Um pesadelo. Aqui tem uma nota do tradutor, o professor José Fulano Pires, que diz o seguinte: a dialética marxista contraria aparentemente este princípio com a afirmação de que a natureza dá salto. Dialética é o processo de pergunta e resposta, quando nós estudamos uma ciência ou uma filosofia, tá bem? E o marxismo é uma filosofia, não é isso? Na realidade, esses saltos são qualitativos e decorrem da acumulação de pequenas modificações quantitativas. Olha, toda essa verborragia que ele está usando aqui nada mais é do que aquilo que nós acabamos de falar de maneira simples. Ele vai mudando, né? De maneira progressiva, mas através de pequenos saltos quantitativos ou modificações quantitativas. Ele vai mudando a sua maneira de ser, mudando a sua maneira de ser, mudando a sua maneira de ser, e vai chegar um momento que ele muda tanto a sua maneira de ser por esses saltos quantitativos, né, que ele vai dar um salto qualitativo. Ou seja, aquele cara que começou a dar aquelas pequenas mudanças quantitativas, né, modificações quantitativas, chega um momento que ele deu um salto tão grande na sua maneira de ser que parece que ele saiu do momento e pulou para esse, mas não é assim. É um processo, né? Ele deixa de fazer uma coisa, deixa de fazer outra, deixa de fazer outra, deixa de fazer outra. Então, lá na frente, você não reconhece mal o cara. Né? Isso pode levar 1, 2, 3, 10 encarnações, não importa, mas a mudança ocorre. Ou seja, de uma cadeia de ações e reações. Engels afirmou, abre aspas, embora com toda a graduação, a transição de uma forma de movimento para outra sempre se apresenta como um salto, que se resolve em revolução.
Essa teoria justifica a revolução social. Mas essa mesma revolução, segundo o marxismo, só pode ocorrer em condições especiais, preparadas por uma longa série de acontecimentos. O marxismo está mais voltado para a política, para a mudança social, né? Nós estamos tratando do espírito. A gente sabe que nada na natureza dá salvo, sobretudo o espírito, né? Dessa maneira, mesmo diante da concepção materialista revolucionária, permanece válido em sua substância o princípio espírita. Nada na natureza se faz por transição brusca. Todo salto é o fim de uma cadeia de ações e reações. Bom, ele quis dar lá a sua visão, né, da dialética marxista, ele era um estudioso, né, do assunto, mas eu não vejo muita associação, né, ou muito valor nessa comparação entre a dialética marxista e o espiritismo. Quem estuda o espiritismo jamais será um marxista. Pode ser um marxista na essência, porque a essência do marxismo é boa, né? Mas o comunismo é péssimo, e está mais do que provado isso, né? Nós vivemos a época do Muro de Berlim e vivemos agora a queda desse muro. Nós sabemos muito bem o que significa o socialismo, não serve para nada. No nosso mundo, o socialismo é utopia, né? Ele é muito bom como filosofia, mas na aplicação ele é péssimo. Tanto que os socialistas começaram a aplicação do socialismo, né, pela não crença em Deus, né? Um país que é altamente religioso, altamente crente, que é a União Soviética, a ex-União Soviética, né, onde existem tantas igrejas, né, a católica... Como é que é o nome daquela igreja, daquele catolicismo praticado lá? Ortodoxo, né? Eles são católicos ortodoxos. Inclusive, eles se paramentam de maneira diferente e tal, né? E eles são fervorosos, viu? Eles são muito fervorosos, bastante fervorosos mesmo. Como é que pode um povo assim, de uma hora para outra, você querer enfiar na cabeça dele que ele tem que ser ateu? Né? Então, você pega a geração de russo, né, que é muito fervoroso, muito católico e tal, você pega ao lado de uma geração que não está nem aí com nada, né? Nasceu naquele regime que se pregava o ateísmo, né? Tanto que a União Soviética é o maior consumidor de álcool do mundo. Os caras são obrigados a andar com câmeras nos carros, porque o acidente ocasionado pelo excesso de consumo de álcool, ele é eminente entre os motoristas de carro. Então o sujeito anda com uma câmera no carro para provar que não foi ele que causou o acidente. Olha que interessante. A que ponto chega o consumo do álcool por eles, né? E a que ponto chega a obrigação do cara ter que andar com uma câmera no carro para provar que não foi ele o causador do acidente, poder receber do seguro, sei lá o quê. É nesse ponto a coisa, vê? O que causa uma filosofia ateísta, né? Ele prova pelo filme, né? E o filme contra o... Tanto que aquela vez que caiu aqueles meteoros, lembra? Os meteoros que cruzaram o céu, assim, foi filmado por essa razão. Carros que andam em tempo integral com a câmera ligada. Então, muitos carros pegaram a passagem dos meteoros, que caiu na região deles lá, né? Por conta disso, por essa razão. Parece que tem montadora na União Soviética, os carros modernos já saem de fábrica, com o carro com a câmera acoplada já. Então, isso pegar essa cadeia, né? Você sabe que lá eles fazem a turminha deles evangélicos, né? Tem isso. E eles ficam lá fazendo besteira. Aqui é teatro. Fica abaixando lá o espírito, coisa lá, e eles ficam lá tentando tirar, e fica coisa. Isso é teatro, né? Olha, teatro ou não, eu não sei se é teatro. O fato é o seguinte, o evangélico, ele cria um clima para isso, né? Ele cria um clima. Quando o CR foi fundado aqui em Jaú,
tomava conta do CR uma diretora que era muito competente. Ela não está mais no CR hoje. Você lembra o nome dela? Isso mesmo. Repete o sobrenome dela? Kersh. O primeiro nome dela eu não lembro, mas competentíssima. Uma criatura competente ao extremo, espírita, viu? Inclusive saiu daqui acusada de um monte de coisa, um monte de inverdades que criaram sobre ela, né? E a doutora Kersh, uma vez, chamou um grupo de espíritos aqui de Jaú. Eu não participei dessa reunião, mas quem participou da reunião me contou. Falou, olha, venham aqui fazer palestras, formem um grupo, venham fazer palestras espíritas antes que os evangélicos tomem conta. E tomaram conta. Tomaram conta. Eles estão infiltrados nesses lugares, entendeu? Com o mesmo propósito que eles... Eu estou falando dos evangélicos, desses neopentecostais. Com o mesmo propósito que eles têm o cérebro, existe o cérebro, a gente sabe disso, né? Não são todos desse jeito, mas com o mesmo propósito que eles fazem os cultos deles nas suas igrejas. Mas eu tenho a impressão que é um pouco liderado para melhorar os outros. Então, eles criam essa situação, eles criam uma situação onde as pessoas são levadas a agirem daquela maneira, entendeu? Porque a proposta do evangelismo é a salvação. Essa é a proposta. E aqueles que acham que isso é coisa bem porque sabe que acha que é. Claro, evidente, a gente sabe disso. Então, tem bastante gente que teme. Não pode nem falar. Evidente. Eles temem. Eles ganham respeito lá dentro. Isso, é isso mesmo. Olha, existem duas coisas que acontecem dentro do presídio em relação aos evangélicos. Primeiro, eles, por bom comportamento, e por cada dia trabalhar, cada 3 dias trabalhados, eles ganham um dia de liberdade. Eles abatem um dia na pena, se eu não me engano é isso. Cada 3 dias trabalhados, né? Então, se eles tiverem bom comportamento, eles ganham aquelas saidinhas, dia dos pais, dia das mães, dia da criança, dia do velho, dia do moço, tudo que é dia, eles têm saidinha lá, né? É de jeito. Então, para eles é muito conveniente. Para eles é bastante conveniente. Então, eu me torno evangélico, começo com bom comportamento, vou no culto sempre, então, gozo desses privilégios. Nem todos os que saem de lá continuam evangélicos. Eles são evangélicos naquele momento, naquele período em que lhe convém. Agora, o evangélico, ele cria um clima que envolve a pessoa de tal maneira que a pessoa se deixa levar por aquela situação. Por exemplo, se você chegar para um caipira desses bem atrasados, né, que mora no mato e tal, e dizer para ele que não existe mula sem cabeça, ou saci pereré, ou boi tatá, ele vai dizer que está mentindo, eu já vi. Por quê? A imaginação, ela vai à frente da realidade. Normalmente, as pessoas, quando elas começam a imaginar uma situação, elas criam uma pseudo-realidade, uma realidade fictícia, entendeu? Tanto que na Idade Média, muita gente morreu porque achava que o demônio estava embaixo da cama. E até hoje as crianças são amedrontadas, dizem assim, olha, você se comporta direitinho, senão o diabo vai estar debaixo da tua cama de noite. Muita gente ainda comete essa estupidez, essa ignorância com as crianças. E amedronta as crianças. Na realidade, acaba criando um adulto incompetente, que não tem autoconfiança, que tem medo de tudo, porque ele foi amedrontado desde criança, ele foi subjugado pelo medo e acaba se crescendo, se formando um adulto medroso, né? Esse é o grande absurdo que se comete ainda hoje na educação das crianças, né? Então, é preciso a gente entender isso. Os evangélicos, eles tomam conta, primeiro porque eles dizem que a verdade está na Bíblia. Como a grande maioria dos presos é gente de pouca escolaridade, acabam se deixando levar por esta situação, acabam se deixando levar por essa falsa realidade. Uma vez que, por exemplo, a gente está falando de gente de pouca cultura que se deixa levar por uma inverdade que é aquilo que está escrito na Bíblia,
né? Tem muita coisa na Bíblia que é boa, mas tem muita coisa que está ali colocada que são apenas leis civis. O que tem de realidade ali são os profetas, os 10 mandamentos, né? Muitos dos profetas falaram de coisas como reencarnação, livre-arbítrio, causa e consequência, tudo isso que a gente aprende hoje com os espíritos, né? Mas a grande maioria que está colocada ali são leis criadas por Moisés para dirigir um povo, para disciplinar um povo. A isto foi dado o nome de leis de Deus, porque Moisés tinha que dar importância para essas leis. Se ele fala que era ele que tinha criado, às vezes ele não tinha importância nenhuma. Não teria importância nenhuma. Mas, então, ele dizendo que foi Deus que ditou aquela lei, ele recebeu de Deus aquela lei e tal, que havia uma lei de Deus, aquilo teria importância, teria a validade que ele precisava que tivesse, e seria dado a ela foro de verdade. Muito bem. Então, essas pessoas tomam todo o livro, que foi escrito 600 anos, quase 700 anos depois da morte de Moisés, como uma coisa válida e real, uma expressão da palavra de Deus. A ponto de aceitar o Edir Macedo, que toma dinheiro dessas pessoas descaradamente. Não é? Essa é a realidade da Igreja Universal do Reino de Deus, lamentavelmente. Muito bem. Se isso não bastasse, nós temos espíritas que acreditam em fantasias, do mesmo jeito que essas pessoas acreditam na Bíblia. Fantasias puras, a ponto de um centro espírita fundar, o Centro Espírita de São Paulo, que foi fundado para dar passe em animal e para receber psicografia de espíritos, para dizer como aquele animal está em estado de erraticidade. Eu ouvi isso hoje, desacreditei. Mas um fantástico. Quer dizer, então, os espíritos superiores vieram ditar a Kardec como essa coisa acontece. Nós estamos estudando exatamente isso. Questão de número 600 do Livro dos Espíritos, que diz que não há animal em estado de erraticidade. Aí funda-se um centro espírita para dar passe em animal, até aí tudo bem. Eu já dei passe na minha cachorrinha, tudo bem, inclusive ela melhorou muito, eu fiquei com dor aqui do cotovelo, mais ou menos, do antebraço aqui para baixo. Passei quase uma semana com dor nessa parte do corpo, depois dando passe na cachorrinha. Que foi real. Eu estou dando meu testemunho aqui de fé. E foi verdade que aconteceu. Então, até aí, tudo bem. Passe animal é válido e pode ter a sua função para ajudar os animais. Tá? Mas daí a receber psicografia de espírito para ele contar como esse animal está em estado de erraticidade é pura fantasia. E existem espíritas que acreditam nisso, acreditam em colônia espiritual, em umbral, em vale suicida e por aí fora. Isso está me parecendo um meio de arrecadar adeptos ao espiritismo, mas de forma errônea. Não, na realidade, isso é uma maneira, eu espero que vocês, quando a gente tiver a oportunidade aqui de voltar a esse curso novamente, nós façamos esse curso junto. Existe um estudo que nós fizemos, como é que é o nome do curso mesmo? Deixa eu ver se eu faz tanto tempo que nós fizemos. A história do espiritismo no Brasil. Você fez esse curso com a gente. Tá. Fazendo esse curso, você vai entender uma coisa. Simples de ser entendida. Simples. Ele é tão simples que se você for falar isso para uma pessoa dessa que acredita nessas coisas que nós acabamos de falar, mas isso é banalidade, isso não existe. Isso é fantasia da parte de você. Com certeza eles vão falar isso. Vocês estão fantasiando. Vocês estão dizendo que eu acredito em fantasia, quem está fantasiando é vocês. O fato é o seguinte, quando o espiritismo aporta no Brasil, bom, primeiro nós temos que dizer o seguinte, no tempo da família real no Brasil, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Catolicismo romano, apostólico romano. Tá? Primeira coisa. Está lá na primeira Constituição, viu? Elaborada e assinada por Dom Pedro I. Está lá, eu tenho essa Constituição. Eu tenho, desse download que você faz na internet, num dia lá de sorte, eu dei sorte e consegui fazer o download. Eu tenho essa Constituição, está lá. A religião oficial do Brasil será o catolicismo, o catolicismo apostólico romano. Está lá na Constituição do Brasil. Bom,
Quando o Brasil tem a sua primeira Constituição republicana, Rui Barbosa, que foi convocado como, não sei se ele era deputado federal na época, ou senador, eu não lembro, acho que era deputado federal, ele foi convocado para elaborar a nossa Constituição, a primeira Constituição republicana, 1889. O Espiritismo nasceu em 1858. Nós estamos falando aí de 31 anos depois do nascimento do Espiritismo. Não é isso? 1889, 15 de setembro, se não me falha a memória. 15 de setembro de 89, se eu não me engano, foi a declaração da República, né? Da República. Muito bem. O Rui faz um estudo e elabora uma Constituição laica. A Igreja Católica se revoltou. Houve uma revolta das autoridades da Igreja Católica, se revoltaram, porque até então, de 1500 a 1889, 389 anos, e antes também, né? Porque antes de Dom Pedro II, quem Portugal manda para o Brasil? O que havia de pior na Igreja Católica, que eram os jesuítas. Os jesuítas, eles eram temidos pelos inquisidores. Você tem uma ideia. A Inquisição foi a pior coisa que aconteceu no nosso planeta. E os jesuítas eram o pior do pior. Esses caras foram mandados para cá. Salvo exceção feita ao trabalho do Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta, que foi um trabalho respeitável, vamos dizer assim, né, sobre todos os aspectos. Mas foi mandado esse pessoal para cá. Bom, então de 400 e poucos anos de domínio, em 89 eles perdem aí o seu domínio, parcialmente, porque de maneira indireta, até hoje eles mandam no país. Até hoje. Onde tem uma autoridade inaugurando uma ponte, um viaduto, está lá o padre junto, benzendo e tal, não é isso? Tudo bem. Existem padres sérios também, a gente tem que dizer isso. Isso é verdade. Existe gente séria na Igreja Católica. E os católicos, na sua grande maioria, são sérios. Mas a instituição é terrível. Tanto que o padreco maior lá já disse que inferno não tem fogo, e que Adão e Eva é mentira. Começou já, né? Então, ou eles saem desse marasmo deles, ou eles vão deixar de existir. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Quando o Espiritismo vem para o Brasil, na vinda do Espiritismo para cá, quem trouxe o Espiritismo para cá foram sumidades da inteligência brasileira, que trouxeram gente muito inteligente, que falava o francês, e trouxe a obra para cá, e traduziu essa obra para o português. Gente, Guilherme Ribeiro, gente extraordinária, gente extraordinária, uma inteligência impecável. Mas permitiram que se miscuísse na Federação Espírita Brasileira, que nasceu com outro nome, era um Centro Espírita, que depois acabou se tornando Federação Espírita Brasileira, que se miscuísse na Federação espíritos ligados à Igreja Católica, com interesses católicos, que colocaram lá o seu dedo na Federação Espírita Brasileira. Tanto que a Federação Espírita Brasileira, pode ver o que ela fala, o que ela prega, o que ela elabora como matéria e tal, são materiais católicos. Eles fazem uma miscelânea com essa ESD, estudo dirigido do Espiritismo, sei lá das quantas, entendeu? Eles fazem uma miscelânea com isso. É uma adaptação que mais engana, que mais cria problema, que mais cria dificuldade para quem quer aprender Espiritismo do que ensina. Então, você percebe por aí que existe o dedo da Igreja Católica, dos espíritos ligados à Igreja Católica, tentando e conseguindo desvirtuar a natureza da doutrina espírita. E eles conseguiram isso. Quer dizer, a maioria, o movimento espírita no Brasil é um movimento ilegítimo por esta razão. Embora nós tenhamos aí um Adolfo Bezerra de Menezes, gente que a gente tem que tirar o chapéu, né? Gente que da melhor qualidade, gente que realmente são gente decente, séria. Mas quando ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele foi presidente vitalício. Um papa do espiritismo. Só no catolicismo existe papa vitalício.
dirigente vitalício. E na época do Bezerra de Menezes, o estatuto da federação dizia que o presidente era vitalício. Você entende? Então, os espíritos, eles fazem um trabalho sutil. Entendeu? Esse um só pastor para um só rebanho, é palavra dele, viu? Está lá. Tem comunicações, tem um livro escrito pela federação, pretensamente ditado por Kardec, e Kardec não tem nada aquilo lá. Você nota que naquelas duas comunicações que foram dadas, assinadas por Allan Kardec, não tem nada de Kardec naquilo. Viu? Dizendo que o Brasil era o coração do mundo, era o país onde o evangelho ia florescer, não sei o quê e tal. Então, sabe, o fanismo puro, o fanismo barato, entendeu? E as pessoas se deixaram levar por aquilo, embora Kardec tenha alertado veementemente para que a gente tomasse cuidado com a infiltração desses espíritos, não dessem ouvido e tal. Se você tem gente que traduziu a obra de Kardec, conhece a linguagem dele, como é que essas pessoas aceitam aquela comunicação? Está claro ali, é fácil de você perceber. É só analisar. Quem conhece Kardec, quem conhece a linguagem dele, analisa com facilidade. Isso não é Kardec nem aqui, nem na China. Como é que eles colocam aquelas comunicações como sendo de Kardec, como sendo os parâmetros que o Brasil devia seguir. Então, é por aí que você nota. E a grande maioria foi levada por esse caminho. O pessoal chega no centro espírita, você pega os cabelinhos brancos que dizem no centro espírita e fala que aquilo é verdade. O cara que começa o espiritismo, pega um cara, um dirigente da casa, o cara está ali há 30, 40, 50 anos, dizendo que aquilo é verdade, você vai dizer que é mentira? Você vai dizer que aquilo é verdade, e vai defender. O espiritismo é uma coisa boa. Ele vai acreditar, vai defender. Não é isso? Que é o que acontece com o movimento, com esse chamado movimento espírita brasileiro, que de movimento espírita não tem nada, é um movimento catopírita, espiritólico. Meu amigo acha que é verdade. Meu amigo acha que é verdade. Então, é isso. Se você aceita uma inverdade, você aceita qualquer inverdade. Você entende o que eu quero dizer? Um católico que aceita o boitatá, Saci Pererê, a mula sem cabeça, ele vai aceitar qualquer uma, porque se ele aceita uma, vale todas. Entendeu? Então aí começa Violetas na Janela, Nosso Lar, e essas outras obras que, embora sejam médiuns com boas intenções, médiuns sinceros, médiuns católicos, Chico era católico, né? Médiuns de boa fé, gente de boa fé, gente boa, como Chico era, bom, né? São aceitados como verdade e não se discute. Que é tudo que Kardec não ensina. Você tem que discutir tudo, inclusive aquilo que está na própria obra. Enquanto você não entende, você deve discutir. E se você não é capaz de entender aquilo, não aceite até que você amadureça para aceitar. Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Quando você fala com uma pessoa dessa, que isso é uma inverdade, a pessoa acaba tomando aquilo como ofensa pessoal. Ela não quer discutir a ideia. O religioso, a religião serve para isso, para separar as pessoas. E quem não acredita como eu é meu inimigo. Esse é o problema, entendeu? E o bom espírito, ele não acredita, ele sabe. Completamente diferente. Quando você sabe, você discute ideia. E não fatos. Fatos pouco importa. Não, porque tem lá o centro espírita que recebe psicografia dizendo como o animal está em estado de erraticidade, grande coisa. E daí? Eu discuto isso baseado na comunicação dos espíritos superiores. Isso é fantasia pura. Isso não resiste à menor análise. Eu fui meu inimigo há pouco tempo, que era meu amigo há muito tempo, que já há mais de 30 anos, meu amigo, se tornou meu inimigo. Conversa comigo, tem diálogo comigo ainda, mas você percebe a distância e a frieza. Tem? Por quê? Porque é religioso. Tem muito espírita religioso, místico, esotérico, entendeu? E quando você discute ideia com ele, entendeu? Distância de você, se distancia de você, porque você não serve, você está obsediado. É assim que eles falam, está desequilibrado, está obsediado. Não vem querer discutir a ideia, vamos examinar, não é isso?
Porque, afinal de contas, o Espiritismo teve origem no Livro dos Espíritos. Tem gente que, por a gente estudar a base de Kardec, acha que é fanatismo, né? Só acreditar no que Kardec Exatamente. e não ter uma ideia dessas outras coisas, vão acreditar. Exatamente. Exatamente. Fica a gente como fanático. É isso mesmo. Vocês percebem que a Igreja Católica, os espíritos ligados à Igreja Católica, fizeram um trabalho muito bom. O trabalho deles foi excelente. Pegaram pelo calcanhar de Aquiles, pelo ponto fraco. Conseguiram envolver todo mundo, entendeu? Tanto é verdade isso, aqui não é crítica à Federação Espírita Brasileira, para mim, estou fazendo não. Isto é uma acusação direta, não é apenas uma análise, não. A Federação Espírita Brasileira, ela não é uma federação espírita. Não é. Porque de espiritismo ali não tem nada. Tanto é verdade isso, que eles colocam os livros de Rustang, Jean-Baptiste Rustang, como a revelação da revelação. Foi esse que criticou, que fez uma crítica? Foi esse que fez uma crítica aberta a Kardec. A primeira edição desse livro, Os Quatro Evangelhos de Rustang, eu tenho, é de 1919. Eu tenho os 3 livros, editados pela Federação Espírita Brasileira. Quem traduziu essa obra foi Guilhom Ribeiro. E esta crítica a Kardec está lá na obra, eu tenho no original, inclusive em palavreado arcaico, em português arcaico. Eu tenho, está lá. Quando a FEB percebeu o que tinha feito, eles tiraram a crítica de Rustang a Kardec. Como é que você pode ter uma federação espírita brasileira que permite um livro que critica a pessoa mais importante dentro do espiritismo, que é Kardec? Então, você percebe? O caminho é esse, entendeu? Você tira o foco, e o que é importante fica esquecido. É isso que acontecia no tempo de Jesus, a mesma coisa. As pessoas focavam a oferta, a oferenda. Você foca a oferenda, você esquece de todo o resto que é importante, porque os profetas não ensinaram a oferenda. Ensinaram também a oferenda. A oferenda era um acessório, deixou de ser acessório para ser o principal. Então, você tira o foco dos espíritos superiores e coloca no acessório, entendeu? Na colônia, no umbral, nas trevas, entendeu? A ponto de gente chegar no rádio. Temos um radialista aqui já, ao chegar no rádio, dizer para a pessoa, olha, você não imagina o que a pessoa fez porque se suicidou. Eles vão ter muito problema, ela vai ficar obsedando a família, vai ficar... Em vez de você levar a consolação para as pessoas, em vez de você leva o terrorismo. O espiritismo se tornou a mesma coisa que é o catolicismo. Em terrorismo religioso. Tá? O espiritismo é que as pessoas praticam. Em terrorismo puro. Porque o espiritismo não é isso. Deus julga a intenção. A pessoa, às vezes, se suicida. O suicídio nunca vai ser justificado. Mas ele pode ser explicado e atenuado, inclusive, hein? E atenuado, diga-se de passagem, pela intenção de quem se suicida. Tá? Os espíritos superiores ensinam isso. Então, você percebe que o foco foi desvirtuado? A mesma coisa que fez a Igreja Católica. A Igreja Católica se apropriou indevidamente do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, para poder se locupletar política, econômica e socialmente. Então, é uma instituição política, materialista, que usa a palavra de Jesus, como usa Edir Macedo, R.R. Soares, o Mão de Raquete, que eu chamo ele de Mão de Raquete, Valdemiro, não sei das quantas. Esse pessoal usa o Evangelho de Jesus para se apropriar dos bens materiais das pessoas, como usa a Igreja Católica, porque eles não fazem, os evangélicos não fazem mais nada do que fez a Igreja Católica no tempo, por exemplo, como é que chama aquele que fundou a ordem a ordem dos franciscanos, São Francisco de Assis, chamado São Francisco de Assis, que de São não tem nada, porque ele não era católico, tá? A catolicismo se apropriou de Francisco de Assis para chamar ele de santo da Igreja Católica, porque ele não é santo da Igreja Católica coisa nenhuma. Ele não era católico.
Francisco de Assis sai da cidade dele e vai a Roma a pé para questionar o Papa. Por que eles vendiam indulgência? Quer dizer, o que eles faziam naquela época? A mesma coisa que faz a Universal. O Edir Macedo diz assim, você invista na obra de Deus, você não está investindo em mim, viu? Você não está dando dinheiro para mim, viu? Você está investindo na obra de Deus. Você está ajudando a pagar a água, a luz, a televisão, o rádio. E Deus tem a obrigação de devolver para você em dobro. Eu já vi isso, filmete nisso. Se não existisse dízimo, oferenda, essas coisas, não teria tanto. Igreja não ia ter, né? Ninguém pregando a palavra de Cristo por vontade própria, por coração, em graça. Não ia ter nada. Você está fazendo uma pergunta ou está afirmando? Não, eu estou... Você está afirmando, né? Pelo amor de Deus, né? Você só pode estar afirmando, né? Porque esse é o propósito. Vou espalhar a palavra de Deus. Olha que palavra de Deus. Eles estão nem aí com a palavra de Deus. Você acha que o cara chega numa televisão, pregando, filmando e colocando na internet, dizendo assim, Deus tem o dever de dar para você em dobro aquilo que você está investindo na obra dele. Ele fala assim, você acha que Deus vai ficar devendo para você? E dá risada. Ele tem o dever, Deus não fica devendo nada para ninguém, como se Deus fosse coisa material. Olha que absurdo. E as pessoas embarcam nessa de boa fé, de boa mente. E as pessoas que vão na Universal, não pensem vocês que elas são estelionatárias como é Edir Macedo, não. Ele é um estelionatário da fé. Eles estão de boa fé. Eles vão ali de boa fé, acreditando que realmente aquilo é verdade, é verdadeiro. Assim como os espíritas que acreditam em colônia, etc., estão de boa fé também. A Sônia a bispa Sônia. A bispa Osileia, Francileia, sei lá das quantas. Então o fato é esse, viu? O fato é esse. Você tira o foco. Como Edir Macedo faz? Ele tira o foco. Ó, ele fala de Jesus e tal, então apaga aquela mãozinha torta dele, fala, né? Mas o objetivo mesmo é os 10%. Entendeu? Então você tira o foco, você foca na grana que o cara vai dar para a igreja. E diz para ele, olha, você invista quanto você puder. Porque tudo que você investir, você vai receber o dobrado. Onde fica o Evangelho de Jesus aí? Não interessa, dane-se o Evangelho de Jesus. Ele só cita aquilo como por citar, porque o foco dele, ele se apropriou do Evangelho de Jesus para conseguir grana, para conseguir dinheiro. E consegue muito dinheiro, não é pouco não, é muito. Eu vou investir para ganhar o dobrado. Ô, seu Luiz, e nesse caso, assim, a pessoa que é ignorante, desconhecente, vai na boa fé, Deus vai julgar ela pela intenção claro, também. Evidente. Porque esse exemplo, investe que Deus vai te dar em dobro. Às vezes, até pela própria ganância de querer mais, ela vai dar até o que ela não tem, vai esperar em dobro mesmo. Evidente. E nesse sentido também é julgado pela intenção. Infeliz daquele que usa o nome de Deus em vão. Infeliz. Eu não queria estar na pele desse Edir Macedo por um segundo, ou por meio segundo, por um décimo de segundo. Um décimo, porque ele faz sabendo o que ele está fazendo. Aqueles que o seguem, talvez não. Claro que muitos sabem. Esses que participam, né? Os que aplicam o golpe junto com eles sabem. Teve um palestrante espírita que veio na Barra Bonita, do Rio de Janeiro. Ele era da Universal. Tornou-se espírita, tornou-se palestrante espírita. Bom, ele veio dar palestra aqui na... Como é que chama aquele grande centro espírita aqui na Barra Bonita? É um enorme, é um maior que tem lá, é um grande. Enorme que eu falo no sentido de número de pessoas que ali frequentam. E também um centro espírita gelado também. Mas, em todo caso, o sujeito veio fazer uma palestra lá. E quem estava assessorando ele era um amigo nosso. Esse amigo nosso, onde chegava junto com ele, era um cafezinho, era um refrigerante, era um almoço, não sei o quê, ele fazia questão de pagar tudo. O palestrante do Rio de Janeiro. Fazia questão de pagar tudo. Hotel, tudo por conta dele, tudo. Condução, não sei se ele veio, acho que veio de carro, não sei, por conta dele e tal. E essa pessoa que era conhecida nossa, falou, chegou um momento que ele, poxa, peraí, né?
todo palestrante que vem pede ajuda, né? Tá certo? Que não tem condição de bancar. Esse rapaz falou para ele, não, já enganei tanta gente, já roubei tanto dinheiro das pessoas que eu faço questão absoluta de pagar tudo. Eu fui pastor da Universal. Ele se tornou espírita, se conscientizou daquilo que estava fazendo. Né? E... um modo de se pagar para poder pregar fora, mas eu fico, né? Então, no Espiritismo não é diferente. Nós temos a mesma coisa no Espiritismo de outra maneira. Não é diferente. Sim, mas você não tem na igreja, você não tem na cadeia, nesse lugar assim. Ninguém montar um centro espírita ali para falar de espiritismo. Mas é claro, Você vê essas coisas só. os detentos não estão atrás da verdade. Poucos, eu encontrei gente interessada, viu? Encontrei gente, era um dos palestrantes que ia lá fazer palestra. Certo que os fanáticos lá dentro, da família dela, e fica de fora também fanáticos próprios da igreja. Isso. Mas os detentos não estão interessados na verdade. A verdade, para o Espiritismo, como a gente ia lá, como eu ia lá falar para eles, não interessava para eles. O que aparece realmente é o culto. O Espiritismo não tem culto. O culto é que interessa. E o culto você bate palma, você grita, você canta. Aí você mostra para todo mundo que você é bonzinho. Quando eu ia fazer palestra com eles lá, eu fazia nos modos que nós fazemos aqui de sexta-feira. Uma roda e se discutia a vida, se discutia as coisas. Lei de causa e consequência, lei de livre-arbítrio, enfim. As mesmas leis naturais que nós discutimos aqui na sexta-feira, eu discutia lá com eles. Isso não interessa para eles. Você dava passe neles, uma passe? Não dá. Faltou isso. Pedia para os espíritos fazerem. Eu não estava ali para enganar ninguém. Eu não sou de enganar, nunca fui de enganar ninguém, nunca fui de fazer bandalheira, entendeu? Eu sempre falei de espiritismo. Eu não faço espiritismo para mundo. Eu faço espiritismo para quem quer ouvir doutrina espírita, para quem se interessa pela verdade. Esse foi o meu ponto de vista. Aliás, eu sou mal visto na cidade de Jaú por conta disso. Entendeu? Estou me lixando. Estou nem aí. Quero saber o que me interessa é a minha consciência. Isso é o que me interessa. É o que importa. Né? Mas para eles, interessa o culto. Como para muitos espíritas, interessa o culto. Né? Tem espírita por aí que tem uma fama danada, que é, vamos dizer assim, gente convidada para tudo, para fazer palestra em tudo quanto é lugar. É um baiano, não lembro o nome dele agora. Você lembra daquele cara que fazia casamento no Espiritismo? Medrado, Jorge Medrado, né? José Luiz Medrado, acho que é José Luiz Medrado, se não me engano. Entendeu? Parece que sumiu um pouco. Ele fazia casamento no Espiritismo, batismo no Espiritismo, porque era culto, ele fazia no casamento, essas coisas ele fazia no Espiritismo. O Espiritismo não tem culto. A Federação Espírita Brasileira me lança a campanha do culto do Evangelho no lar. Eles chamam assim, chamavam até pouco tempo, agora deram uma sacada e tiraram o culto. Tiraram o nome culto, porque o Espiritismo não tem culto. Vocês percebem? Como é que por trás, nas entrelinhas, está a mensagem católica? Ela está contida, ela está implícita, ela não está explícita, mas ela está implícita. E as pessoas... É claro, basta estudar. Mas é uma sementinha. Evidente. Entendeu? É muito fácil você envolver as pessoas dessa maneira. Porque a maioria dos espíritas vem do catolicismo. Se você faz uma adaptação, o cara se sente acomodado, ele vai no centro espírita, ouve a homilia, a homilia só se ouve em igreja, né? Mas em centro espírita também se faz homilia. Ele toma a hóstia, que no centro espírita é o passe, e vai embora para casa, tá tudo certo. Aí ele brinca com a mulher, toma cachaça, entendeu? Enche o picão de pinga, e tá tudo certo. Na outra semana ele vai no centro espírita, ouve a homilia, toma o passe. Tem gente que deixa de sexta-feira. Não tem nada. Bonaceira. Vamos lá. Continuando a resposta da questão 609, depois desse espaço, né? Vamos lá. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Anéis, né?
essa passagem da fase animal para a fase hominal, ela se encadeia, né? Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros processos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo, que é o que acontece com nós nesse mundo, nessa fase que nós aqui estamos vivendo. A consciência de si mesmo apressa o progresso do espírito, apressa no sentido de torna-o mais rápido, porque ele toma consciência de si. Não é? O que nós estamos fazendo aqui. Estuda a doutrina espírita, se conscientiza, progride. Olha quanto tempo leva, né? E olha o número de encarnações e reencarnações que nós já tivemos, né? Para chegar numa fase onde você desperta para a vida e progride. As primeiras encarnações é naturalmente mais rápida, porque o homem está mais sujeito às intempéries, né, Orlando? A gente tem que, por exemplo, até hoje, por exemplo, na África, existem países africanos onde a média de vida é de 30 anos, 35 anos. Quer dizer, por causa do maltrato que sofre o corpo, né? Ah, não, a erraticidade quase não existe. A erraticidade é rápida. É claro que existe a erraticidade, né? Porque, afinal de contas, ele atingiu a fase nominal. Ele atingiu uma fase em que o livre-arbítrio está em franco desenvolvimento, né? Mas o período de erraticidade é proporcional à necessidade do espírito, né? As primeiras fases, eu entendo que praticamente não existe erraticidade, praticamente. Na fase em que nós estamos, a erraticidade é muito longa por conta da imprudência do espírito, onde ele comete atrocidades, ele tem que ficar em estado de erraticidade durante muito tempo para perceber as burradas que cometeu. Quando ele avança, quando ele se torna um espírito superior, a erraticidade quase que não existe. Ele precisa... não há necessidade. Né? Vamos lá, questão de número 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se então? Resposta não. Mas a questão não havia sido desenvolvida. E há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é, de fato, um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Essa é a grande diferença, né? O que nos difere do animal é a capacidade de entender a ideia da criação e do Criador. Essa é a grande diferença. Quando Kardec fala, em 1862, a respeito de Marte, ele fala que, por exemplo, em Marte, as formas são diferentes. Inclusive, as formas dos corpos dos habitantes de Marte. Não tem mais a rudeza dos nossos corpos. Olha que interessante. Como a aparência humana, tá? Eu lembrei da Yara quando eu falei isso, porque ela que me questionou uma vez, eu falei que para cada planeta o corpo é diferente, né? E o espírito não tem nada a ver conosco, a nossa aparência, né? Porque a aparência dele, embora deve ser essa aparência humana, mas muito embelezada, muito mais embelezada que a nossa, né? Ou os corpos, por exemplo, dos marcianos, de quem habita esse mundo transitório, que é o mundo de Marte, é completamente diferente do nosso. As formas que lá existem, são diferentes das formas que aqui existem, das casas, dos automóveis, enfim, de tudo que aqui existe. Eles dizem assim que aparam-se nesses mundos as arestas. As coisas têm a forma mais arredondada. Vocês percebem que as coisas mais bonitas são as mais arredondadas? Tanto que a mulher é muito mais bonita que o homem. Tu entendi? Parece que é mais dinâmico, ele compra mais mesmo a ideia de bonito,
A tudo que é mais arredondado. Tudo que é mais arredondado é menos bruto, menos embrutecido, vamos dizer assim, na própria forma. Porque a forma que tem muita aresta, ela não tem beleza. Você vê o fim sempre. Às vezes algumas... Isso, o arredondado tem mais a ideia de infinito. Né? Então, olha que interessante, né? Para a gente ter uma noção da diferença do que é o nosso mundo, da aparência que nós temos para a aparência que eles têm. Inclusive, diz ele que as indústrias, por exemplo, quase que lá desaparecem. As pessoas usam roupas semelhantes, uma túnica branca. Está lá no livro, 1862, a respeito de Marte. Quer dizer, não precisa de indústria fazendo roupas diferentes para gostos diferentes. Né? Sapatinho para combinar com uma roupa, sapatinho para combinar com outra. Né? Uma vez uma amiga aqui em Jaú falou para mim que uma mulher entrou na loja, fez descer 80 pares de calçado e não levou nenhum. Ela foi obrigada a descer 80 pares diferentes de calçado. Quer dizer, essas são coisas que provavelmente lá não acontecem, porque lá todo mundo se veste de maneira muito semelhante. Aí alguém pode dizer assim, nossa, mas que coisa monótona, né? Para a nossa concepção é monótona mesmo. Né? Só que imagine a harmonia, né, que deve haver num lugar desse. Porque desaparece a vaidade, né? Desaparece o ciúme, né? Desaparece esses sentimentozinhos baratos que nós temos aqui. Muito bem. Item 3, metempsicose. Metempsicose é o que mesmo, vocês lembram? É o homem encarnar no corpo animal. Seria o retrocesso, né? Os indianos cultuam os animais, né? Tem os animais como Deus por conta disso, né? Os indianos, os hindus, né? Os que cultuam a religião hinduísta. Né? Questão de número 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Resposta. Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? Está fazendo essa comparação com o espírito, não é? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo. E não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Ela não é exata por quê? Porque não há o retrocesso. Um homem jamais retorna a encarnar num corpo de animal. Um animal reencarnará certamente um dia como homem, né? Mas jamais um homem retrocederia e encarnaria como um animal. Questão de número 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Resposta. Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. Aqui dá para fazer um parênteses aqui. Tem gente dentro da doutrina espírita que diz que o perispírito se torna um ovoide. Já ouviram isso? Não? O cara se suicida, acaba se tornando, faz tanto mal para os outros e tal, que ele acaba, o perispírito se tornando um ovoide, grudando em parede, grudando no serrão, grudando no corpo dos outros. Aquelas pessoas que fazem aborto, né? Os espíritos que ficam com ódio daquela pessoa, grudam no corpo da pessoa.
Não é o mesmo princípio? Hã? É o retrocesso, não é? Porque ele teve um dia um perispírito, não é? Humano e tal, que dá forma humana para o espírito, e ele retrogradou à condição de ovoide. Uma fantasia que muita gente dentro do chamado movimento espírita brasileiro, eu chamaria o movimento espírita brasileiro de movimento espírita tupiniquim. Isso eles tiram de uma comunicação. Alguém deu uma comunicação falando isso, eles... Aceitaram. Quando você aceita uma fantasia, qualquer outra é fácil de ser aceita. O rio não remonta à nascente. Ou seja, não há como retrogradar. Uma vez homem, sempre homem. O que vai acontecer com o cara que faz muito mal? Ele vai sofrer muito, vai ficar muito tempo em estado de erraticidade, vai sofrer muito, vai dar muito murro em ponta de faca, até o momento que ele lembra do Criador. Uma vez lembrado a existência de Deus, uma vez o Espírito se humilhando à vontade dele, pedindo a ajuda do seu Espírito guia dos bons Espíritos, o que acontece? Muda tudo. Muda tudo. É que Deus quer, Deus não quer. Como disse Jesus, meu Pai não quer a morte do ímpio, mas quer que todos tenham vida, e vida em abundância, dizer. Não é assim? É isso que ele faz, disso que ele falava. E Jesus veio aqui para dizer exatamente o que diz os espíritas hoje. Olha, você toma cuidado, porque o cara se suicidou, ele vai obsediar a família inteira, vocês não sabem o que vai acontecer. Esta é a estupidez que os espíritas cometem, fazendo a mesma coisa que faz a religião. A religião que muita gente tanto condena, muita gente aponta o dedo e faz a mesma coisa. O espiritismo, ele é consolador. Ele é para consolar. Ou seja, trazer a paz, a quietude, a calma, a tranquilidade, a confiança em Deus. E não o contrário. Um Deus que pune, um Deus vingativo, como é o homem. Questão de número 600, eu não vou entrar nessa aqui não. Não vou entrar porque aqui tem uma explicação muito grande de Kardec. E é muito boa, e nós vamos deixar para a próxima, tá bom? Vou marcar a questão 613 para nós retomarmos no próximo encontro de estudos. Essa próxima segunda é 24 ainda, né? Não. É 24. Próxima segunda-feira? Já digo já para você. Já digo para... É 24. É 24. Nós vamos ter aula sobre isso. Por quê? É feriado? Dia 7 de setembro, né? Acho que é uma outra segunda. Não, a outra é dia 31. É na outra ainda. Mas parece que cai numa segunda-feira. Eu acho que eu tirei do calendário, dá uma olhada. Tirei do calendário? Então, se não está no calendário, dia 7 de setembro, vocês podem marcar que não vai haver o nosso encontro de estudo. Pode viajar, passear, pode fazer o que vocês quiserem. Gente, o buraco é bem mais embaixo. Existe muita gente que pensa como nós, viu? Vocês não se enganem, não. Existe muita gente. Eu vi aqueles meninos, irmãos, né? Na palestra. Qual? Feliz. Ah, tá. Né? Aqueles de e campo. aí eu pensei, né? Nós não estamos sozinhos, não. Não. Tem muita gente que pensa. Tem muita gente que pensa como nós. Tem muita gente que estuda Kardec. Quando você estuda Kardec, você tira o entulho religioso. Né? Você faz como o trator de esteira, né? Onde ele passa, ele empurra. Essa que é a vantagem de você estudar Kardec. E é uma pena que as pessoas não façam isso. É uma pena. Porque vão passar essa encarnação e não vão se dar conta da preciosidade que é a obra de Kardec. Que é uma preciosidade, não tem outro adjetivo. Falar bem uma coisa do senhor, é maravilhoso o conhecimento que é pra gente, mas que é muito mais penoso você não colocar em prática a sua consciência de cobrando isso todo dia. Mas sem dúvida, Kardec falava disso, viu? Kardec falava que existem... Vai puxando, não tem como você ficar mais acomodado. Claro, mas esse é o propósito do Espiritismo. O propósito do Espiritismo não é fazer de nós anjos. Porque isso não vai acontecer agora. Um dia seremos.
espíritos puros, seremos com certeza, espíritos que não cometem mais nenhum tipo de falta. Vai chegar um momento que não vamos mais passar nem por expiações e nem por provas. Quando estivermos no mundo de regeneração, algumas provas ainda serão exigidas, mas quando estivermos no mundo superior, é a prática do bem incessante, embora ainda não esteja na fase, vamos dizer assim, na última fase do desenvolvimento do espírito. Mas quando for o espírito puro, aí... Mas até lá, nós estamos entre nós e esta situação, é a mesma distância que entre nós e a última galáxia do universo, em termos de tempo. O que importa é saber que nós vamos chegar lá. Isso é o que importa. Do nosso esforço, depende de duas coisas. A tranquilidade necessária para atravessar o mar tortuoso que é a nossa vida, porque este mundo, a gente não pode definir de outra maneira, é um mar tortuoso. Você pode estar numa calmaria agora, mas no momento seguinte vem a tempestade, você tem que estar firme para suportar isso, não é? E desta situação de tranquilidade, de confiança em Deus, a gente dá um salto qualitativo no nosso espírito. Deste salto, nós não sabemos o que pode ocorrer. Pode ocorrer, por exemplo, a possibilidade de nós ganharmos a condição de sermos guindados ao mundo melhor. A gente não sabe. Pode acontecer. Você perguntar para mim, você espera isso? Não, eu não espero. Porque eu sei quem eu sou. Mas existe, os espíritos falam que é possível. Entendeu? Então vale a pena ser bom, vale a pena investir no bem. Vale a pena a gente lutar contra as nossas más tendências, que todos nós as temos. Senão não estaremos nesse mundo, estaremos num mundo melhor. E todo mundo aqui, não pinta de santinho não, porque todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui tem os seus senões. Essa é a grande realidade. Essa é a verdade de todo mundo que encarna nesse mundo. Esse é o fato. Agora, o espírito, Kardec classifica os espíritas em 3 situações. Os espíritas que não reconhecem na doutrina espírita a qualidade da doutrina, reconhecem a seriedade e tal, mas são indiferentes. Ele chama isso de exatamente os espíritas indiferentes, né? Existe aquele espírita que reconhece a qualidade do espiritismo, reconhece a sua seriedade e tal, mas é morno. Ele está entre a indiferença e a prática da doutrina. Ele gosta mais de ver o fenômeno, como o fenômeno acontece, está nessa situação de mais de curioso do que propriamente espírita mesmo. Ele é espírita, ele é reencarnacionista, mas ele ainda não se atém para a modificação que nós temos que fazer no nosso espírito para progredir mais rapidamente. E existe o espírita sério, aquele que não só reconhece, mas aquele que pouco importa se ele vê o fenômeno, não. Ele tem confiança em Deus e ele quer modificar a ele mesmo a ponto de ele progredir o máximo que ele puder aqui nessa vida. E esse é o verdadeiro espírita. Esse é o verdadeiro espírita. Esse é o espírita que busca a verdade, que busca praticá-la, que busca modificar as suas más tendências. E isto é que interessa, isso é que realmente interessa. A filosofia é muito bonita, o ensinamento dos espíritos é muito bonito, mas se nós não usarmos a filosofia e o ensinamento dos espíritos para essa mudança, pouco vai valer para nós. Nós seremos ou espírita indiferente ou espírita curioso, que pouco importa para quem quer realmente alcançar uma situação diferente numa futura encarnação, ou nesse mundo, ou no mundo melhor que esse. Então, você não estranhe que você está sentindo essa dificuldade, porque essa dificuldade todos nós sentimos. Todos nós, indistintamente. Todos. Viu? Eu conheci gente boníssima dentro de doutrina espírita, boníssima. Tá? Um cara que era um cara extraordinário. Eu tinha ele como irmão, ele já desencarnou. E era um cara muito querido. Tá? E ele foi, no começo, na juventude dele, foi jogador de futebol. Seu Paulo. Você conheceu também. Seu Paulo, ele era de origem árabe, ele era libanês, nascido no Brasil, mas a família era libanesa. A família tinha um sério problema com ele, expulsou ele de casa, ele não tinha quase relacionamento com a mãe e com o irmão.
Mas era um cara boníssimo, viu? Um cara extraordinário. Ele que agendava as nossas visitas para asilo, para orfanato, para favela. Era o Paulo que agendava. Ele não queria saber. Ele falava, vamos junto, não convidava, não. Era vamos mesmo, era intimação. Né? Paulo era desse jeito. Era um cara extraordinário, ele tinha evidência, mas pouco ele falava daquilo que ele via. Paulo, ele via os espíritos, via o que estava acontecendo entre os espíritos, mas ele pouco revelava. E o Paulo falava assim para a gente, se eu pudesse, eu voltaria atrás e jamais eu seria jogador de futebol. Você chegou a ouvir ele falar isso? Ele falou, você não imagina o antro de corrupção que existe no meio futebolístico. E entre os jogadores, ele foi jogador de futebol no tempo que isso era romântico. Não é hoje em dia, onde o dinheiro flui de uma maneira muito maior naquele tempo. Ele falou, jogador de futebol é prostituição, é jogo o tempo inteiro, porque a maior parte do tempo fica sem fazer nada. Ele tem que se dedicar único e exclusivamente, ele era profissional. Ele tem que se dedicar único e exclusivamente para o jogo de futebol. Então, o tempo ocioso era prostituição, jogo, sinuca, baralho, esse tipo de coisa. Ele falou, se eu pudesse, eu eliminaria isso da minha vida. E o Paulo era um cara extraordinário. Então, é o que acontece com todo mundo, viu? Nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos senões, nós temos o que vencer. O que importa é vencer. É isso que importa. O resto... Não tem a pressa. Não adianta ter pressa. Tudo, você viu os espíritos falando? Quando você consegue passar, até costumo levar uma chicoteadinha, que você sabe, essa eu já passei, essa não me pega mais. É isso aí. Mas os espíritos falam que não, nada dá salto. É um processo. É um processo. Quando a gente vê, a gente está completamente diferente. Ele é um processo quantitativo e qualitativo. Isso é o que interessa. É, exatamente. Exatamente isso. Os espíritos ensinam o tempo todo, viu? Pode retroceder no livro inteiro que você vai ver coisas lá atrás que às vezes não observou direito, mas que são ensinamentos preciosíssimos dos espíritos. Quantas vezes for necessário. Aliás, o bom é errar mesmo. Né? Havia um filósofo brasileiro, ele era um cara, ele é um filósofo mesmo, porque ele era desdentado, descabelado, não estava nem com nada. Ele falava assim, eu vou errar, mas eu vou errar tanto que meu erro vai aprender comigo. Ele inverteu o processo. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar então o nosso pensamento. Mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E ajuda-nos, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram no nosso encontro e estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.